Ora, então, muito boa tarde a todos e bem-aja. Portanto, muito obrigado mais uma vez por estarem presentes em mais uma apresentação da Oasis Travel. Vamos então dar início à nossa viagem à Polónia, uma viagem sempre com acompanhamento ao Oasis Travel, logo desde Lisboa e durante toda a viagem. Como podem ver no slide, viajamos então desde Lisboa até à cidade polaca de Varsóvia, chegando ao aeroporto internacional Frederic Chopin, fazemos uma escala em Munique, na Alemanha, e no dia de regresso saímos pela cidade de Cracóvia, pelo aeroporto internacional João Paulo II, e fazemos escala em Frankfurt, sempre em voos da companhia aérea Lufthansa. Portanto, a Polónia é um dos grandes países da Europa. Como podem ver pelo mapa, e no sentido do ponteiro dos relógios, portanto, fica limitada a norte pelo Mar Báltico e pelo enclave russo de Kaliningrado, a leste pela Lituânia, Bielorrússia e Ucrânia, a sul pela Eslováquia, República Checa e a oeste pela Alemanha. A Polónia tem uma área de quase 313 mil km², ou seja, é o 9º maior país da Europa. Tem uma população de mais de 38 milhões de pessoas, ou seja, é o 5º membro em países mais populosos da União Europeia. A bandeira da Polónia são duas faixas horizontais de cor branca e vermelha, e o brasão de armas da Polónia é uma águia branca sobre um fundo vermelho, com a coroa e as garras douradas. A Polónia está dividida em 16 voivodias, ou províncias, o mais alto nível de subdivisão administrativa da Polónia desde o século XIV. O norte da Polónia, que se estende até ao Mar Báltico, é quase exclusivamente constituído por terras de baixa altitude, enquanto a sul se eleva a Cordilheira dos Cárpatos, incluindo o maciço de Tatra, onde se encontra o ponto mais alto da Polónia, o Risi, com 2.499 metros de altitude. Vários grandes rios atravessam também a planície, nomeadamente o Vístula, o Oder, o Vadra e o Bug Ocidental. A Polónia tem mais de 9.300 lagos, especialmente na zona norte do país. Em termos de informações gerais, portanto, como podem ver no quadro, a língua oficial é o polaco, é uma língua eslava ocidental. Apenas uma curiosidade, um traço característico das línguas eslavas é a escassez de vogais. A moeda polaca é o zloty, que significa de ouro, uma vez que na Polónia pouco se usa o euro. Sendo assim, nós recomendamos não fazerem câmbio de dinheiro antes da viagem, ou seja, em Portugal, nem sequer depois à chegada ao aeroporto na Polónia, nem em bancos, isto porque em todas as cidades há as casas de câmbio, chamados Kontor, e que têm sempre melhores taxas de conversão e não cobram comissão. Está bem? Em termos de vacinas e saúde, portanto, não existe qualquer obrigatoriedade de vacinação preventiva para entrar na Polónia. Sei que vão levantar a questão sobre o Covid, portanto, isso a seu tempo será transmitido, portanto, isto tem estado a mudar e até setembro esperemos que tudo já esteja resolvido. Portanto, a Polónia é um membro da União Europeia e da zona Schengen, pelo que os cidadãos portugueses podem embarcar no aeroporto levando consigo o cartão de cidadão, ou o bilhete de identidade, ou o passaporte, se preferirem, sempre desde que sejam documentos válidos nos postos fronteiriços. Relativamente à diferença horária, portanto, a diferença horária de Portugal face à Polónia é de menos 1 hora, ou seja, quando em Portugal forem 14 horas, na Polónia serão 15. Relativamente à corrente elétrica utilizada, 230 volts, 50 Hz, exatamente tomadas do tipo C ou E, iguais às que nós usamos em Portugal. O clima. O clima oceânico é um clima oceânico do norte e oeste e gradualmente mais quente e continental no sul e no leste. Os verões são geralmente quentes, com temperaturas médias entre os 18 e os 30 graus, dependendo da região. Os invernos são bastante frios, com temperaturas médias em torno de 3 graus no noroeste e apenas menos 6 graus Celsius no nordeste. As melhores épocas do ano para visitar a Polónia são entre os meses de maio a outubro, uma vez que temos dias maiores e para evitar as temperaturas muito baixas, pois os invernos são bastante rigorosos. Portanto, a Polónia é um país único com uma história interessante, repleta de guerras e lutas para manter a sua identidade. Algumas das curiosidades da Polónia, em termos de publicidade, e vou falando da esquerda para a direita do nosso slide, temos então, à nossa esquerda, o Nicolau Copérnico, nascido em 1476, era um matemático e astrónomo, realizava pesquisas na Universidade de Cracóvia, onde criou a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Este foi um grande marco na história da humanidade, já que esta teoria afirmava que o Sol era o centro do universo e não a Terra, como se acreditava na época. Depois temos Marie Curie, outra grande cientista polaca, nascida em 1867, em Varsóvia. Além de ser pioneira nos estudos de radioatividade, foi a primeira mulher a receber um prémio Nobel. Aliás, ela foi a única pessoa a ganhar este prémio 2 vezes. Marie Curie foi também a primeira mulher a ministrar aulas numa universidade.
Do lado direito, mas ao meio, temos então Frédéric François Chopin, portanto, um dos maiores compositores e pianistas da história da humanidade. Era filho de pai francês e de mãe polaca. Nascido em Zelazowa, Wola, portanto, que é uma pequena aldeia que fica próximo de Varsóvia. E, à direita, Papa João Paulo II, com certeza um dos mais queridos e admirados líderes da Igreja Católica. Karol Josef Wojtyła, como era chamado, nasceu em 1920 em Wadowice, que fica a cerca de 50 km de Cracóvia. Vamos então ao nosso circuito. Portanto, neste slide podem então observar a sequência que vamos fazer o nosso circuito. Portanto, com o número 1, vamos então vamos entrar de avião na Polónia pela cidade de Varsóvia. Depois das visitas da capital, seguimos de autocarro até norte, junto ao mar Báltico, até uma das mais belas cidades da Polónia, Gdansk. Efetuaremos então a visita de Gdansk e iremos também até Sopot. Sopot é a zona balnear, portanto podem ver aí no número 3 do slide, pernoitando sempre em Gdansk. Depois das visitas então de Gdansk e Sopot, iremos seguir em direção a Malbork para visitar o seu deslumbrante castelo, continuando depois até Toruń para visitar e pernoitar. Depois, então, continuamos a viagem mais a sul até Wrocław, a capital da Baixa Silésia, e no dia seguinte iremos até Częstochowa, portanto aí com o número 7, portanto Częstochowa é o local de culto mais famoso da Polónia. Continuamos até Auschwitz, com o número 8 no slide, e depois das visitas do dia, depois das visitas deste dia, tanto Częstochowa e Auschwitz, iremos até Cracóvia, onde iremos pernoitar. Dia seguinte, iremos primeiro até Wielice, que é as suas minas, portanto uma viagem curta de 14 km até às minas de sal de Wielice. Depois de visitar, regressamos a Cracóvia e efetuaremos as visitas da cidade de Cracóvia. No último dia de manhã é livre, portanto no último dia temos a manhã livre e iremos sair então de Cracóvia, saímos de avião em direção a Lisboa, com escala em frente. Passando então ao nosso circuito. Portanto, tal como eu estava a dizer, portanto, após o almoço no primeiro dia, uma vez que vamos chegar perto da hora do almoço, iremos efetuar temos o almoço incluído, e depois então, após o almoço do primeiro dia e toda a manhã do segundo dia de viagem, seguimos então à descoberta dos encantos da cidade de Varsóvia. Varsóvia é uma capital e maior cidade da Polónia, capital económica, financeira, com uma população de quase 2 milhões de pessoas. Localiza-se nas margens do rio Vístula. Varsóvia sucedeu a Cracóvia como a capital do país em 1596. O que vemos hoje é um magnífico trabalho de reconstrução segundo os planos originais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a seguir ao levantamento do gueto, a cidade inteira revoltou-se, levando Hitler a ordenar a sua destruição e a deportação maciça dos seus habitantes. O gueto judeu de Varsóvia chegou a ser o maior da Europa e um dos mais terríveis palcos do Holocausto. Mais de 1 milhão de deslocados de todos os cantos do país foram empurrados para esta pequena parte da cidade, o gueto de Varsóvia. E no ano seguinte, 1/4 dos seus habitantes já tinha morrido de fome e epidemias. Portanto, durante as visitas a vários pontos de interesse de Varsóvia, destacamos os seguintes. Portanto, o Parque Real Lesenkowski, com os seus 76 hectares, fazem dele o maior parque da cidade. A sua magnífica arquitetura, que se esconde em cada recanto dos jardins e que sobreviveu a 2 guerras mundiais, faz dele um dos mais belos e apreciados de toda a Europa. Destaque para o monumento ao compositor polaco Frédéric Chopin. Temos também no parque o Palácio sobre a Água, portanto um parque também incluído, um palácio também incluído no parque, no qual iremos caminhar. Outro dos destaques é o Palácio da Cultura e Ciência. Portanto, o Palácio da Cultura e Ciência, a sua torre foi uma oferta ao povo, portanto, o Palácio da Cultura e Ciência foi uma oferta ao povo da Polónia e até 1957 era o edifício mais alto da Europa. Tem 42 andares e 237 metros de altura. Na etapa comunista da história da Varsóvia, Stalin quis dar à capital da Polónia um presente ao povo russo. Stalin enviou os seus melhores arquitetos a Nova Iorque para absorver as suas novas correntes arquitetónicas e voltar com as novas ideias para construir um prédio sem precedentes em Varsóvia. Em 1955, o Palácio da Cultura e Ciência foi terminado. Cerca de 5.000 trabalhadores formaram parte das equipas da construção deste palácio. E, como é óbvio, tanto rapidamente este arranha-céu se tornou num símbolo da Varsóvia comunista.
Outro dos destaques será, então, a visita ao antigo bairro judeu, onde iremos ver o monumento aos heróis do gueto de Varsóvia. E, claro, voltando então para a parte mais antiga, portanto, iremos até à Praça do Castelo, uma praça com a estátua de Sigismundo III, que foi o fundador de Varsóvia. E, do lado de direito, como podem ver na imagem, temos então o castelo que iremos visitar o seu interior. O Castelo Real, que atualmente é um museu, é um antigo palácio que serviu de residência oficial aos reis da Polónia, é datado do século XVI, mas durante a Segunda Guerra Mundial ficou completamente destruído. O governo e a população juntaram-se para o reconstruir, com várias contribuições, e abriu-o ao público em 1984, podendo visitar-se a criação das várias salas com peças de arte que também foram doadas. Já na Cidade Velha, temos a Catedral de São João. A histórica Catedral de São João foi construída no século XIV e é a igreja mais antiga de Varsóvia. A catedral é considerada património mundial devido à sua beleza arquitetónica e pelos horríveis eventos da Segunda Guerra Mundial. Abriga a sede episcopal da Arquidiocese e é a igreja mais amada pelos varsovianos. Portanto, no slide temos a foto do exterior e neste slide, então, temos a foto do magnífico interior da Catedral de São João. E, claro, sem dúvida, o Centro Histórico de Varsóvia. Portanto, o Centro Histórico de Varsóvia foi considerado Património Mundial da Humanidade pela Unesco em 1980. A Cidade Velha de Varsóvia, Staré Miasto, como também é conhecida, é um local único, cheio de vivacidade. Na foto temos então a Praça do Mercado com a sua famosa estatueta da Sereia de Varsóvia, e que é o símbolo da cidade. Se existe um lugar que reflete a história de Varsóvia, é a Praça do Mercado. Esta praça era um local de encontro, troca de mercadorias, julgamentos e outros eventos públicos. Depois de sofrer graves incêndios, a histórica praça foi completamente destruída pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Depois das visitas, então, e almoço em Varsóvia, continuamos a nossa viagem até junto do Mar Báltico, a cerca de 340 km de distância, pernoitando na cidade de Gdansk. Portanto, como podem ver no mapa, no slide, iremos então tudo a norte até Gdansk. Portanto, Gdansk é uma das cidades mais belas da Polónia, no Mar Báltico, que desempenhava várias vezes papéis de relevo ao longo da história, especialmente no século XX. Foi o ponto de partida da Segunda Guerra Mundial e em 1939, foi um ponto de partida da Segunda Guerra Mundial em 1939, e mais tarde, em 1980, foi também onde nasceu um movimento social Solidariedade, que conduziu ao fim do domínio comunista na Europa do Leste. Portanto, uma das visitas que iremos então fazer será fora da zona da parte histórica da cidade de Gdansk, e então das visitas que iremos então fazer, destaque para a visita ao local do antigo estaleiro de Gdansk, onde começou a história do movimento social do sindicato Solidariedade. Portanto, este movimento acabou por levar à queda do sistema socialista nos países da Europa Central e de Leste. Lech Walesa, o líder da Solidariedade e vencedor do Prémio Nobel da Paz, foi o primeiro presidente polaco escolhido em eleições livres. Portanto, 18 dias de greves em agosto de 1980 deram origem ao Sindicato Solidariedade. A 14 de agosto de 1980, os operários prepararam as suas máquinas e deixaram os estaleiros de Lenin, juntando-se na luta pelos direitos dos trabalhadores. Apenas de curiosidade, para quem não tem conhecimento desta história, é algo que é sempre importante e que nós gostamos de frisar, para as pessoas também terem uma noção de como começou este movimento dos sindicatos. Portanto, estamos a 14 de agosto de 1980 e a direção dos estaleiros de Lenin, em Gdansk, despede Ana Valentinovic, é assim que se diz, uma condutora de gruas, personagem incómoda por estar permanentemente a reivindicar aumentos salariais e melhores condições de trabalho, e que impugnava pela construção de um memorial aos colegas mortos pela polícia nas vizinhas cidades de Gdynia, quando nas manifestações de dezembro de 1970. Aos poucos, pequenos grupos de operários vão se juntando em protesto e a tensão vai aumentando, até que um eletricista de 36 anos, que tinha sido despedido dos mesmos estaleiros, entra nas instalações, trepando o muro, e grita do cimo dos caixotes: "Vocês conhecem-me, sou Lech Walesa, e fui despedido pelas mesmas razões de Ana. Ninguém sai daqui, vamos lutar, e ela não vai perder o emprego." Para evitar a repetição dos confrontos com a polícia que ocorreram nas greves de 1976, decidem manter-se dentro das instalações dos estaleiros. E assim começou a história dos sindicatos. Outro dos pontos também fora da zona centro de Gdansk é a visita a Oliva, um dos bairros mais conhecidos de Gdansk, onde está situada a catedral.
As suas origens remontam ao século XII e o seu maior tesouro é um majestoso órgão do século XVIII. Esta visita será uma visita guiada da Catedral, com uma obra arquitetónica e cultural de grande destaque, dedicada à Santíssima Trindade, Bem-aventurada Virgem Maria e São Bernardo. Como podem ver, então, neste slide, o imponente órgão da Catedral de Oliva. Voltando, então, ao centro de Gdansk e começando, então, as nossas visitas e o nosso passeio. Portanto, ao percorrermos as ruas estreitas e empedradas, é um regresso a um passado de prosperidade associado à Liga Hanseática, que nos séculos XIV e XV pôs Gdansk no epicentro do comércio europeu. O centro histórico de Gdansk, meticulosamente reconstruída à imagem da sua glória, da Liga Hanseática, após ter sido destruída na Segunda Guerra Mundial, é um verdadeiro encanto, como podem ver em algumas fotos. Portanto, na foto vemos ao fundo a Porta Dourada com a Torre da Prisão por trás. Outra perspectiva da Porta Dourada. Neste slide temos então a famosa e tradicional Rua de Mariaca, a Rua do Âmbar e da Prata, sempre muito especial e sempre muito apetecido para quem gosta de âmbar. A foto do exterior da Basílica Gótica de Santa Maria, que depois vamos então ver o seu interior, do qual se destaca o seu altar medieval, tanto um altar então inserido na Basílica Gótica de Santa Maria. Voltando ao exterior, temos então a fonte de Neptuno na Rua do Mercado Grande, um dos símbolos da cidade. E, bem juntinho, então, à fonte de Neptuno, temos então nesta foto, como podem ver, do lado esquerdo, o edifício da Câmara Municipal com o seu relógio. Mais cá embaixo tem também um relógio solar, extremamente interessante. Portanto, um edifício do século XIV, fica tudo situado na Rua do Mercado Grande. Tal como eu disse, portanto... Ricardo, posso só interromper só por uma notinha? Estava a falar na Rua do Âmbar e... Eu venho cá atrás, sim. Não precisa de voltar atrás, só relembrar que o norte da Polónia, a costa báltica do norte da Polónia, é muito famosa pelo âmbar, tal como os países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. Um dos artigos mais comprados para se trazer como lembranças são de facto peças em âmbar, porque não só pela qualidade do âmbar, mas pelos preços fantásticos que há em comparação com aquilo que se encontra no sul da Europa. E, portanto, daí a importância de uma rua do âmbar. É porque, de facto, no norte da Polónia há uma grande procura por peças de âmbar. Pronto, era só para introduzir essa pequenina nota que me lembrei. Sem dúvida que depois iremos dar tempo livre para quem quiser voltar aqui a esta rua e fazer as suas comprinhas. Portanto, voltando à nossa apresentação, temos então a fonte de Neptuno, a Câmara Municipal e, tal como eu disse, portanto, durante a tarde iremos então sair de Gdansk e iremos até Sopot. Sopot é a mais conhecida estância balnear da Polónia. É uma luxuosa estância termal, lugar de eventos e zona comercial. Portanto, o símbolo da cidade é o paredão de madeira, como podem ver na imagem, que é uma estrutura de 515 metros e meio, que permite longas caminhadas ao longo do mar. Portanto, o paredão de Sopot é o maior da Europa e que nós iremos visitar e caminhar nele. Portanto, iremos regressar então a Gdansk, onde pernoitaremos. Quarto dia. Portanto, estamos no quarto dia e seguimos para a curta viagem até Malbork, uma cidade na região de Zulavi, com cerca de 41 mil habitantes, onde damos início à visita do maior castelo medieval de tijolo em toda a Europa. Classificado como Património da Humanidade pela Unesco, o Castelo Gótico de Malbork foi durante 150 anos sede da Ordem dos Cavaleiros Teutónicos e funciona agora como um museu, com uma coleção de artefactos da época medieval. A edificação do castelo teve início no século XIII, quando em 1270 os Cavaleiros Teutónicos se instalaram na Polónia. Toda a área do castelo de Malbork e Fortaleza tem uma superfície aproximada de 21 hectares. Exato, 21 hectares, ou seja, o tamanho de 21 campos de futebol juntos. Portanto, efetuaremos uma visita completa pela Fortaleza e interior do castelo, constituído pelo Castelo Alto, Castelo Médio e Castelo Baixo, onde cada parte tinha o seu próprio sistema de defesa. Portanto, na imagem tem ainda o exterior, agora um dos pátios do castelo,
o interior de uma das salas no interior do castelo. Sem dúvida, uma excelente visita pelas impressionantes salas, pátios, corredores das várias alas do castelo e, claro, o destaque desta visita será então a visita à Capela de Santa Ana. Um magnífico local, como podem ver na imagem, mas que ao vivo é deslumbrante. Após as visitas então a Marburg, seguimos a nossa viagem de autocarro até Toruń, uma das cidades mais antigas e mais bonitas da Polónia. Cidade localizada na margem do rio Vístula e que foi fundada em 1231 por cavaleiros teutónicos, também conhecida por ser a cidade natal de Nicolau Copérnico. Na foto temos a praça principal, a praça central, com o edifício da Câmara. Na sua frente, podem ver aqui ao lado esquerdo desta árvore, temos então a estátua de Nicolau Copérnico. Portanto, é uma cidade medieval que entrou na lista de Património Mundial da Unesco em 1997. Outra foto do outro ângulo do edifício da Câmara Municipal, como podem ver, uma praça ainda bastante grande. E, ao longo das nossas visitas, um dos sítios que iremos passar, portanto, vamos percorrer também um pouco da muralha medieval. Podem ver, então, na imagem, a antiga muralha medieval com a torre inclinada, sempre curiosa e sempre com umas brincadeiras que podemos fazer aqui nesta zona, sempre interessante. E, claro, em Toruń é obrigatório provar o pão de gengibre. Portanto, algo muito típico desta região e único e que temos que provar como uma das lojas principais que nós iremos sempre fazer na Praça Central. Portanto, depois das visitas, pernoitaremos então esta noite em Toruń. Quinto dia. Portanto, neste quinto dia de viagem, seguimos por cerca de 289 km até à cidade de Wrocław. Wrocław, também chamada de Breslávia, é uma cidade da Polónia Ocidental situada à beira do rio Oder e com mais de 1000 anos. A cidade destaca-se pela Praça do Mercado, onde está também a antiga Câmara Municipal de estilo gótico, com um grande relógio astronómico. A cidade cresceu sobre uma dúzia de ilhas do rio Odra e uma série de afluentes que nele entroncam. A ligação é hoje em dia assegurada por mais de 120 pontes, portanto, a ligação entre estas ilhas, entre as quais algumas obras notáveis de engenharia em ferro da segunda metade do século XIX. Uma das curiosidades desta cidade são os gnomes que encontramos por toda a cidade, já são mais de 300 e que levam à curiosidade de encontrar o maior número deles ao longo das nossas visitas. Acreditem que é extremamente interessante, estarmos sempre com a curiosidade de olharmos para todos os lados, porque em todo o lado há sempre um gnome a explicar qual era a função desse edifício que estamos a passar. Portanto, nesta visita, nós iniciaremos então a visita da Breslávia, portanto de Wrocław, tanto a pé, desde o bairro de Ostrotumski. Portanto, desde este bairro, que é onde está na Catedral de São João Batista, que no seu interior tem uma estátua da Nossa Senhora de Fátima. Como podem verificar, um interior poderoso e lindíssimo. Já no seu exterior, portanto, foto também da Catedral de São João Batista. E iremos, tal como eu estava a dizer, iremos percorrer então estas pequenas ruelas e ruas, como podem ver então pela imagem. Portanto, esta é a pequena ponte sobre o rio Odra, é um dos pontos turísticos da cidade devido à sua arquitetura, que lembra uma espiral e também por ser a ponte do amor. Portanto, é a ponte do amor porquê? Porque está carregada de cadeados dos namorados, como é tradicional em algumas cidades. Portanto, esta ponte faz a ligação entre a Ilha da Catedral de São João Batista e a Ilha da Areia. Portanto, na nossa caminhada, iremos então também passar pelo edifício principal da reputada Universidade de Wrocław. E, claro, alguns dos mais de 300 gnomes existentes pela cidade. Acreditem, e podem ver pelas imagens, pelas fotos, digo, extremamente curioso, mas são extremamente pequeninos, o que ainda cria mais desafio a encontrá-los. E, sem dúvida, que terminamos a nossa caminhada, na nossa visita, na magnífica Praça do Mercado. Esta praça tem cerca de 3,8 hectares, o que faz dela uma das maiores da Europa. Após as visitas, iremos então até ao hotel, onde vamos pernoitar e, claro, quem quiser, portanto, estamos extremamente perto do centro, quem quiser, algo que eu gosto sempre de desafiar, eu e os meus colegas, portanto, quem quiser, podemos então efetuar um passeio noturno até à Praça do Mercado, após o jantar, para ver então estes magníficos edifícios iluminados. Sexto dia, portanto, sexto dia de viagem, vamos seguir até Czestochowa.
para a visita guiada do local de culto mais importante e visitado na Polónia, que é o Santuário da Virgem Maria em Czestochowa. Portanto, é um local de culto religioso famoso pelos seus mosteiros do século XIV. Localizado no Monte Jasna agora, possui uma imagem da milagrosa Virgem Negra de Czestochowa, exposta no altar barroco situado na capela do mosteiro do santuário, e em pouco tempo tornou-se o santuário mais famoso da Polónia, devido aos milagres atribuídos à Virgem de Czestochowa, sendo atualmente um dos lugares mais importantes do cristianismo. Normalmente, segundo as últimas estatísticas, é visitado por cerca de 4 a 5 milhões de peregrinos por ano. Das nossas visitas, acreditem que é uma visita extremamente interessante ao longo de todo o mosteiro, mas um dos locais de destaque, portanto, será então a visita, quando iremos fazer então a visita completa no mosteiro, portanto, um dos destaques será a capela com o altar da Virgem Negra, a sala de exposições, a sala dos tesouros, entre outros locais. Portanto, como podem ver no slide, temos então a imagem da Virgem Negra, que fica situado no altar da capela do Sagrado Coração de Jesus e que iremos passar ao seu redor para a vermos. Outro dos locais é então o Knights Hall, portanto, também, como podem ver na imagem, um local magnífico. Acreditem que a foto não demonstra minimamente o esplendor deste local. Após as visitas, continuamos então a viagem até Auschwitz. Em todo o mundo, Auschwitz tornou-se o símbolo do terror do genocídio e do Holocausto. O campo de concentração foi estabelecido pelos nazis no subúrbio da cidade de Auschwitz, que, assim como outras partes do país, foi ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A abertura do campo ocorreu em 14 de junho de 1940, com a chegada dos primeiros prisioneiros políticos polacos. Ao longo dos anos também foram transportados para este campo prisioneiros de outras nacionalidades. No início do ano de 1942, o campo tornou-se local de maior massacre em massa da história da humanidade. E, sem dúvida, que iremos efetuar a visita do Museu de Auschwitz. Portanto, iremos ter um guia local, um guia mesmo do próprio museu, e que irá percorrer connosco as várias partes do campo de concentração. Sem dúvida que Auschwitz é um local de tristeza, reflexão e memória que se tornou num símbolo do genocídio, terror e holocausto. Neste local, os seguidores de Hitler mataram durante a Segunda Guerra Mundial centenas de milhares de judeus, polacos, ciganos, russos, entre outras nacionalidades. No portão da entrada para Auschwitz encontra-se uma inscrição escarnecedora, sem dúvida, Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho liberta, que é algo que ainda mexe muito com todas as pessoas e acreditem que eu não fico indiferente neste local. Portanto, em princípio, o campo era um lugar de trabalho escravo dos oponentes do regime hitleriano e dos povos dos países ocupados. Hoje em dia encontram-se nestas choças exposições temerosas de objetos pessoais roubados a prisioneiros e também roubados a pessoas que foram mortas neste local. Portanto, em 1979, o local foi considerado Património Histórico Mundial pela Unesco. Outra das imagens também, uma imagem aérea do local. Portanto, após esta visita de Auschwitz, portanto, a visita é composta por duas partes. Temos uma parte inicial que era aquela parte do Museu de Auschwitz, e iremos então a apenas 3,5 km de distância, temos então Birkenau, que foi sobretudo um campo da morte, o maior campo de extermínio nazi. Aqui uma pequena foto que vamos ver no local, simbolizava as carruagens que os judeus, os ciganos e os opositores do regime eram transportados até este local, e aqui neste local era feita então a sua escolha, digamos assim, o famoso polegar e indicador, que dizia para que lado do campo é que cada pessoa iria. Portanto, aqui mais uma das imagens do campo de concentração, local onde as pessoas eram colocadas. Portanto, exatamente. Portanto, depois das visitas, iremos então até Cracóvia, local onde vamos pernoitar. Sétimo dia. Portanto, neste sétimo dia seguimos para uma curta viagem de 14 km até Vielitska para visitar as suas famosas minas de sal. O sal é continuamente extraído desde o século XVIII. A mina tem 9 níveis, que se encontram de 64 a 327 metros debaixo da terra.
O labirinto de passagens e câmaras subterrâneas tem no total 350 km, mas apenas 3,5 km estão abertos aos visitantes. Hoje, cerca de 1 milhão de turistas visita 20 câmaras situadas em 3 níveis, que ficam entre 64 e 135 metros debaixo de terra, onde contemplamos magníficos lagos, câmaras e capelas com diversas estátuas e esculturas, de onde ressalta à vista as magníficas estátuas de Nicolau Copérnico ou do Papa João Paulo II, feitas de sal. Portanto, todas estas estatuetas e todo este caminho, estas minas, tudo feito de sal e esculpido no sal. Portanto, como eu estava a dizer, este foi tudo então escavado de sal pelos mineiros polacos durante os mais de 700 anos de existência da mina. Mas sem dúvida que é a capela de Santa Cúnega, ou Santa Kinga, a igreja de sal subterrânea, que é considerada a mais bonita. Podem ver na imagem, deslumbrante sem dúvida. Portanto, a mina compreende mais de 300 km de galerias, atingindo mais de 300 metros debaixo de terra. Podemos comparar com a Torre Eiffel, que tem 300 metros de altura, mas para cima. E, como eu disse, tanto as minas de sal fica então com 300 metros debaixo do nível da terra. A rota turística mais popular, como eu já tinha dito, tanto a rota turística são cerca de 3,5 km e baixamos até 125 metros abaixo do nível da terra, onde tudo é feito de sal numa visita que dura mais ou menos 2 horas. Portanto, em 1978, as minas de sal de Bielitska passaram a figurar na lista de património da humanidade, património mundial da humanidade da Unesco. Sim, aqui é, peço desculpa. Aqui, tanto como podem ver, tanto em cada salão ou mesmo no caminho entre eles, há estátuas e painéis esculpidos diretamente na rocha de sal pelos mineiros. São dezenas de esculturas dentro da mina, muitas delas homenageiam pessoas da história de Cracóvia, assim como santos ou personalidades que já visitaram a mina e muito justamente próprias estatuetas dos próprios mineiros. Como podem ver agora nesta imagem, uma estatueta de João Paulo II, do lado esquerdo, e acreditem que as fotos não expressam tudo o que é a mina, pois temos mesmo de a ver e admirar esta beleza com os nossos próprios olhos. Portanto, tudo esculpido no sal, e, claro, algumas pessoas podem ter então essa curiosidade. Acreditem que não vamos fazer a saída da mina de escadaria. Iremos ter então uma plataforma elevatória, um elevador mineiro, que nos leva então até ao topo, até novamente à entrada da mina, onde iniciámos as nossas visitas. Como eu disse, após as visitas das minas de Bielitska, iremos regressar a Cracóvia. Cracóvia é uma cidade que fica situada no sul do país, nas margens do rio Vístula. Tem cerca de 780 mil habitantes e foi fundada por volta do ano de 700, sendo a capital da Polónia entre 1320 e 1596. Cracóvia é, sem dúvida, a capital cultural do país. É uma cidade de estudantes, com 11 universidades, entre elas a mais velha, portanto, a mais velha universidade da cidade é a Universidade Jagiellonica, com mais de 120 mil alunos. É também uma cidade de um grande polaco, que foi bispo de Cracóvia e de Roma, trata-se de Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II. Foi através da vida e obra de João Paulo II que Cracóvia foi amplamente divulgada pela Europa e pelo mundo. Podem ver então pela imagem, temos o pátio do Colégio Maios, o antigo edifício da Universidade Jagiellonica. Destaque também para a visita da Catedral e do Castelo de Wawel, um castelo que fica situado na colina de Wawel. Aqui viveram durante muitos séculos três dinastias de monarcas polacos e aqui estão os túmulos dos reis polacos. No complexo do castelo temos a Catedral de Wawel. A Catedral de Wawel, que é o local de repouso final de uma infinidade de importantes religiosos e antigos monarcas polacos. Portanto, capital do país de 1038 a 1569, aqui estão os restos de 39 dos 45 monarcas do país e também alguns dos heróis nacionais. É curioso também que numa das criptas da Catedral, a cripta de São Leonardo, o futuro Papa João Paulo II, em 1946, celebrou a sua primeira missa. Ou seja, ainda não era Papa quando celebrou aqui, em 1946, a sua primeira missa. Saindo depois então da zona do Castelo de Wawel, portanto, seguindo por uma das ruas principais, na Rua Canonixa, também denominada de Caminho Real, chegamos à Praça Maior,
claro, o destaque para a visita da Basílica de Santa Maria. Ricardo ficou sem som, desligou o som. Sim, bom, Deve ter carregado sem querer no som e desligou o som. Portanto, estava a dizer que íamos visitar a Basílica de Santa Maria exatamente. enquanto ficámos Portanto, sem som. exatamente. Nós iremos então sair da zona do Castelo, iremos até à Praça Maior, e claro que sem dúvida que o destaque para a visita do interior da magnífica Basílica de Santa Maria. De notar também que a cada hora certa, de uma janela bem no alto da torre da Basílica, um trompetista toca uma pequena melodia denominada Deational e que é sempre bruscamente interrompida em memória ao trompetista que foi assassinado quando tentava alertar os cidadãos da invasão da cidade. Sempre algo muito também característico desta cidade e que, sem dúvida, iremos observar. Mais uma imagem também da foto imponente e deslumbrante do interior da Basílica de Santa Maria. Portanto, no interior da Basílica destaca-se especialmente um retábulo de madeira do século XV, com mais de 200 figuras talhadas, que com 12 metros de altura é o maior de toda a Europa. E sem dúvida, portanto, iremos também visitar e percorrer a Praça Maior. Portanto, a Praça Maior de Cracóvia, que é a maior praça medieval da Europa, é uma das mais belas, com a Igreja Mariana, como podem ver, a Igreja Mariana à esquerda na foto. Ao centro temos o edifício denominado de Lonja, o Mercado dos Tecidos, que atualmente tem inúmeras bancas e souvenirs, que sem dúvida que iremos dar tempo para as pessoas também poderem usufruir de comprinhas nesta parte. À direita da foto podem ver então a Torre da Câmara. A cidade velha de Cracóvia foi considerada Património da Humanidade pela Unesco em 1978. E claro, não podíamos acabar o nosso circuito da Polónia sem um jantar típico de despedida com o espetáculo de folclore, onde vamos ter então um grupo a atuar devidamente trajado e com danças e cantares tradicionais. Último dia de viagem, portanto, como eu estava a dizer, como eu já tinha dito, portanto, o último dia de viagem, vamos ter então amanhã livre para que cada um possa usufruir como pretender da cidade de Cracóvia e depois iremos efetuar o transfer para o Aeroporto Internacional de Cracóvia, o João Paulo II, para então as formalidades de check-in e de embarque no voo da Lufthansa para Frankfurt, um voo que sai às 14h20 e teremos depois a chegada a Lisboa pelas 23 horas. Relativamente ao alojamento neste circuito, portanto, em Varsóvia vamos ficar no Hotel Mercure Warsaw Centrum. O hotel fica bem no centro da cidade, junto ao Slot Tarasi, que é o maior centro comercial em Varsóvia, e perto da zona comercial e do centro financeiro de Varsóvia e das Torres de Varsóvia. É um excelente hotel, confortável, moderno, com quartos elegantes e modernas facilidades. Tem um staff simpático e profissional e uma oferta de pequeno almoço muito completa e com qualidade. Excelente Wi-Fi também que as pessoas sempre gostam. Em Gdansk vamos ficar no Hotel Mercure Gdansk Old Town. É um hotel moderno, com magníficas áreas sociais e quartos bem elegantes e com modernas comunidades. Tem um magnífico Wi-Fi também e fica localizado a curtos minutos da cidade velha de Gdansk. Tem um bom serviço e boa qualidade e por isso é um dos hotéis que nós utilizamos também. Toron. Em Toron vamos ficar no Hotel Mercure Centrum. É um hotel moderno, modernas e completas comunidades. Fica localizado a apenas 10 minutos a pé do centro histórico da cidade de Toron. Tem bom serviço. Tem um bom serviço quer serviço deles, quer serviço de comida e também tem um bom Wi-Fi. Em Wrocław, Vaslávia, vamos ficar no Hotel Parque Plaza. É um hotel moderno, com modernas comunidades, quartos agradáveis, que fica localizado sobre o rio Oder e a apenas 800 metros da Catedral de Wrocław e também do centro histórico da cidade. Extremamente fácil de ir a pé até ao centro, até à Praça do Mercado, como eu disse que depois iria nos desafiar para uma visita noturna. Tem bom serviço e qualidade de refeições, tem um magnífico Wi-Fi e daí ser um hotel também que nós utilizamos.
Em Cracóvia vamos então ficar no Hotel Golden Tulip, Krakow City Center. Tem uma excelente localização, fica a apenas 500 metros da praça principal de Cracóvia, portanto, magnífico. É um hotel com modernas comunidades, sendo os quartos decorados em tons de terra e com um design clássico. Tem um bom serviço e boa oferta de qualidade de serviços de refeições. Mostro agora algumas fotos de vários dos grupos que efetuámos nos últimos anos a este circuito da Polónia. E passo então a palavra à Cristina Carvalho. Gonçalo, Ricardo, pode passar então, exatamente. Então, tal como tenho salientado noutras apresentações, em todas as partidas Oasis Travel, também neste circuito temos acompanhamento durante toda a viagem, desde a saída de Lisboa até ao regresso a Lisboa. Todo o circuito é em pensão completa, ou seja, todas as refeições estão incluídas. O seguro de viagem, para além das coberturas alargadas que já temos normalmente no nosso seguro de viagem, também no caso desta viagem e de todas as viagens de 2021, estará incluído uma cobertura extra Covid-19. O alojamento, tal como viram nos slides agora apresentados pelo Ricardo, todos os hotéis são de 4 estrelas, normalmente em todas as partidas de seleções, qualquer que seja o destino, os circuitos são sempre em 4, 5 estrelas. No caso da Polónia, os 4 estrelas selecionados têm uma boa qualidade, portanto não há necessidade de ficar alojados em 5 estrelas e, portanto, os hotéis selecionados são de 4 estrelas. E a partida está limitada a um número máximo de 25 participantes. Entretanto, aproveito a perguntar aqui ao Ricardo, há um senhor que nos pergunta no chat como é que é sobre o nível de vida, se o nível de vida é mais caro ou é semelhante ao de Portugal, ou se é mais barato, enfim, em comparação com Portugal, como é que é o nível de vida das compras do dia-a-dia, ou seja, bebidas. Na realidade, no nosso circuito, a única coisa que não está incluída são as bebidas às refeições, portanto só importa de facto pensar no custo de vida em termos de bebidas, que é a única despesa que as pessoas têm durante o circuito. Sim, Cristina. Está-me a ouvir? Sim, estamos. Pronto, em termos de valores, anda muito idêntico a uma Alemanha, para termos de comparação, sem dúvida um pouco mais elevado e um pouco mais caro do que em Portugal, mas também nada de extraordinário, claro, tudo depende depois também da qualidade de vinhos ou algo que eu possa querer, mas em termos de souvenirs e tudo mais, normalíssimo, nada extraordinariamente caro. Mas pronto, é um país da Europa Central e sem dúvida que em termos de comparação de valores eu gosto muito de equiparar à Alemanha para terem uma noção então de valores. Outra das perguntas que se colocava aqui no nosso chat era se temos de apresentar teste Covid negativo. À data de hoje, sim, naturalmente que nós estamos a falar de uma viagem que será para setembro, portanto todos queremos acreditar que daqui até setembro as condições serão diferentes, portanto muito tempo antes da partida, cerca de 1 ou 2 meses antes da partida, faremos novo ponto de situação sobre tudo aquilo que é necessário. Portanto, o que é que será necessário em setembro, neste momento, ainda é uma incógnita, não se sabe exatamente o que é que será necessário. Ricardo, pode passar ao slide seguinte, se faz favor. E parar de compartilhar a tela para eu compartilhar então a minha tela. Então, no nosso site, para quem queira detalhar a informação sobre a viagem à Polónia, entrando no nosso site, aí está a imagem de entrada. Aqui em Viagens Programas, clicando, vamos à Europa e dentro da Europa temos os vários países da Europa, vamos até à Polónia, clicamos em Polónia e aparece aqui esta viagem, clicamos em mais info e temos então todos os detalhes sobre a nossa viagem da Polónia, que será realizada de 3 a 10 de setembro. Tem um total de 8 dias, 7 noites, alojamento em hotéis de 4 estrelas, a partida é de Lisboa, os voos têm partida de Lisboa, é em pensão completa, tal como já tínhamos referido antes.
o valor são 1.692, mas para as reservas que sejam feitas até 30 de abril tem um desconto de 100 euros por pessoa, o que significa que fica em 1.592. E andando para baixo, sobre este programa, temos os destaques aqui, inicialmente, ou seja, cidade a cidade, quais são os pontos que nós consideramos mais importantes e, portanto, que nós destacamos. Temos o itinerário, onde poderão verificar todo o itinerário do primeiro ao último dia, com todos os detalhes sobre as refeições, os hotéis, etc. Temos a parte dos preços, onde tem não só a grelha de preços, mas também todos os serviços incluídos e não incluídos. Tem, tal como em todas as outras viagens de seleções, o valor total e tem também o valor por mês caso as pessoas pretendam pagar em mensalidades. Portanto, naturalmente que dependendo da data de inscrição, assim será o número de mensalidades. Neste caso aqui, como foi lançado em março, ainda tinha 12 mensalidades. No caso da reserva ser feita em abril e cumprindo sempre a regra de 50% das mensalidades antes e 50% das mensalidades depois, quer dizer que seriam 10 mensalidades, ou seja, uma mensalidade de 159 euros por mês. E continuando, temos a informação útil, que é aquilo que o Ricardo basicamente falou no início da apresentação. Temos o mapa com o itinerário, portanto, a entrada será por Varsóvia, todo o itinerário que o Ricardo também falou, e a terminar em Cracóvia. O facto da entrada ser por uma cidade e saída ser por outra permite aproveitar melhor o tempo sem necessidade de voltar a Varsóvia novamente. E temos a galeria onde temos algumas fotos, se bem que, como se aperceberam pelas fotografias que o Ricardo acabou de passar, por muitas fotografias que se mostrem, nunca conseguimos transmitir a totalidade daquilo que se vê pessoalmente. E, portanto, era esta a informação que eu queria dar do nosso site. Aqui, no canto superior direito, poderão ou partilhar na vossa página de Facebook, ou enviar por e-mail para alguém que pretendam, ou imprimir o programa detalhado, e aqui do lado direito podem fazer o vosso pedido de pré-reserva. Entretanto, eu lancei um desafio a perguntar se vou parar de compartilhar. Há uma pergunta no nosso chat que diz: os participantes fora de Lisboa têm de ir no dia anterior? Sim, a saída é bastante cedo, portanto aquilo que nós aconselhamos depende. Enfim, se vier com um carro e transporte próprio, poderá vir no próprio dia, naturalmente, porque aí há a liberdade da pessoa sair de casa à hora que lhe seja mais conveniente. Mas se utilizar transportes, é preferível que venha no dia anterior, porque a saída é de manhã cedo e, portanto, convém, por uma questão de precaução, que venha na véspera. Se precisar, nós podemos providenciar o alojamento em Lisboa, é só uma questão de nos colocar o caso e nós podemos sugerir um local para alojamento nessa noite anterior em Lisboa. Estão-me a vir? Estamos a ouvir, sim Exatamente. senhor, Dona Lígia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Posso Eu tomar esta realmente- ousadia de lhe pedir para partilhar connosco qual é a sua impressão sobre a Polónia? Sim, eu mandei por escrito para todos, pensei que tinham lido, mas pronto, eu fiz esta viagem não com vocês, foi com outra empresa e na realidade inscrevi-me nesta apresentação para recordar os sítios por onde andei, porque foi de facto uma experiência espetacular. Não fui a todas as cidades mencionadas, mas fui à maioria. E de facto eu já fui a muitos sítios, mas fiquei muito impressionada com a Polónia. Os lugares são, aliás, as imagens maioritariamente permitem ver a beleza daquelas praças, o colorido, a atividade. Gostei imenso desse aspecto. Portanto, há lugares bonitos, há gente simpática, o artesanato é por todo o lado.
desde a madeira aos vidros, aos tecidos, há montes de coisas para os tolinhos das compras. É uma Terá uma tentação. oportunidade muito grande. As peças do âmbar, claro que é tudo muito relativo, o que é barato, o que é caro, é lógico que, mas de qualquer maneira há peças para tudo, dá para comprar sempre umas pecinhas. E a própria história do âmbar, como é que ele se formou, porque é que ele é verde, porque é que ele é amarelo, porque é que ele é preto, portanto, com a origem exatamente da sua formação, é outro banho de história, não é? Uma história sobre a natureza. E de facto nota-se por aquilo que também foi dito, muitas cidades, aquilo que nós vemos não é original, é completamente reconstruído e portanto essa sensação que eu comecei logo a ter em Varsóvia, que é a verdadeira Fênix renascida. Quer dizer, nós temos, especialmente em Varsóvia, há muitas imagens, fotografias do período da guerra, portanto, em que há simplesmente escombros, nós vemos o mesmo espaço, mas apenas os escombros, e depois vê-la ali à nossa frente, os edifícios novamente reconstruídos. Portanto, a resiliência daquele povo é qualquer coisa que marca qualquer um nesta viagem. E, portanto, pronto, agora já estou a ver que há mais pessoas que quererão falar. Recomendo muito e gostaria de voltar para fazer algumas cidades que eu não fiz na primeira vez. Então, muito obrigada por esta oportunidade. Se oportunidade. quiser dar o prazer da sua companhia em setembro, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Então agora vou desafiar a Dona Maria Ondina Campos, que me pareceu que também já esteve na Polónia. Não sei se temos aqui a Dona Maria Ondina Campos e se quererá partilhar a sua experiência connosco. Já tem som. Então, quer partilhar connosco o que é que achou da Polónia? Olha, muito boa tarde, Cristina. Boa tarde. Eu penso que interpretou mal a minha mensagem. Eu realmente nunca estive nessas cidades todas. A única que eu conheci foi Gdansk, num passeio que fiz pelo Mar Báltico, em que visitámos as capitais, portanto, que por aí, e gostei imenso de Gdansk. E adorei a vossa apresentação, não imaginava que fosse tão bonita a Polónia. Por isso é que eu disse, talvez volte lá convosco, porque realmente gostei, gosto muito de viajar convosco, já não é a primeira vez, e adoro-vos nas viagens com que tenho participado. Obrigada. Dou-vos os meus parabéns, que continuem assim, porque realmente são espetaculares. E realmente, este ano não poderei ir, nessa data tenho cá os meus netos, mas depois, talvez para o ano, já consigamos acompanhar. Está preocupada porque é uma razão muito forte. Se é por ter os netos, é uma razão muito forte. É verdade, sim, senhora. Muito obrigados pela vossa apresentação. Boa tarde. Obrigada pela sua partilha. Então, vamos ver se fiz... temos aqui a Dona Maria Paula Picão Caldeira, que fez esta viagem connosco. Vamos cá ver. Esta vantagem de ter muita gente a assistir é que são tantas pessoas que nós, para encontrarmos um nome, ficamos aflitos, mas é um bom problema, como eu costumo dizer, porque é sinal que temos muita gente a assistir à apresentação, portanto, é um problema daqueles que eu gosto. Dona Maria Paula, será que quer partilhar connosco a sua experiência? Quero acrescentar, sem dúvida, que é um dos destinos, é um circuito para os amantes de fotografia, recomendo muito mesmo. É um jogo de cores e contrastes e tudo. Muito bom. E as cidades à noite são uma delícia. Exatamente. E não pensem... Eles trabalham muito bem a iluminação e, portanto, a iluminação das cidades à noite é uma coisa fantástica. O colorido das... Mas estava a dizer que o colorido das varandas, trabalhado com a iluminação que fazem das praças centrais das cidades, fica uma coisa que, por muitas fotografias que a pessoa tire, fica sempre com vontade de tirar ainda mais fotografias e é de facto uma delícia.
Dona Maria Paula, agora sim, se pudesse ligar o seu som, eu agradecia. E se quisesse partilhar connosco a sua experiência. Há bocadinho ligou o som, mas estava... Ligámos o som e conseguiste ligar o som. Agora estamos a ouvi-la. A ouvir, pronto. É que eu estou com problemas aqui embaixo. Como pode ver na fotografia, consigo pôr. Não faz mal, mas Não, estamos a ver a sua fotografia. Pois, só mais nada, não consigo. Tenho estado com problemas no computador, mas queria realmente agradecer porque todas as viagens que nós temos feito convosco têm sido excelentes. Esta foi excepcional também e as visitas todas completas, tempo para fazermos precisamente as tais comprinhas que são realmente importantes naquele sítio e também o cuidado que vocês têm para escolher bons restaurantes e restaurantes de marca. Eu realmente tem sido ótimo sempre. Eu tenho vindo normalmente com amigos ou com família e realmente vale a pena essa viagem. Eu já a fiz por completo com vocês, além disso depois também fizemos a Polónia juntamente também, mas aconselho realmente vivamente porque é muito, muito interessante. Ai, que Os nossos bom. acompanhantes têm sido todos excelentes. Obrigada pelas suas palavras, deram aqui uma alma ao nosso dia, ficamos já de coração cheio, é tão bom ouvir estas coisas. É verdade. O Ricardo conhece-me também, sabe que também a Grécia foi excelente. Exatamente, muito obrigado. Obrigada por partilhar a sua experiência connosco, é sempre muito bom e engrandece-nos a alma ouvir estas coisas boas. E pronto, por hoje ficamos por aqui, vamos ver se há aqui algum comentário mais no chat, não há nenhuma pergunta mais no chat. Ficamos então com encontro marcado para a próxima terça-feira. Na próxima terça-feira iremos até ao outro lado do mundo, iremos até ao México, vamos com o Rui Silva e portanto vai ser uma viagem um bocadinho diferente da Polónia, bastante diferente da Polónia, eu diria melhor. E cá nos encontramos então na próxima terça-feira. Obrigada por este bocadinho, obrigada pela vossa companhia e até terça. Fiquem bem. Obrigado, um beijo a todos.